Louvado seja Deus, é uma bênção poder estar nesse dia aqui e compartilhar com você a palavra do Senhor. Vamos abrir as Escrituras, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 17 até o verso 22. Apocalipse, capítulo 3, do verso 17 até o verso 22. Vamos nessa manhã meditar no que Deus tem reservado para nós, para abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, que o seu nome seja exaltado. Está escrito: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e veste para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e castigo e disciplino aquele a quem amo. Por isso, sejas diligente e arrepende-se, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ainda? Amado Deus, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra. Estamos aqui diante do Senhor para ouvir a tua voz, abrir também os nossos olhos, dar-nos entendimento da tua palavra e fala no nosso coração a tua vontade perfeita, Pai. Nós oramos já agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu estava buscando a Deus, algo para compartilhar com você, compartilhar com a igreja, até em função das situações, das coisas que nós temos vivido nesse tempo. E Deus falou comigo sobre a importância de nós botarmos colírio nos olhos para enxergar, colírio para ver. E eu fui levado então a esse trecho da palavra. Eu quero fazer essa reflexão com os irmãos nesse dia aqui, nesta manhã. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aqui está falando sobre a condição do homem, a condição do ser humano, a condição de quando muitas vezes nós nos encontramos e nós não percebemos o que nós estamos vivenciando. E há um pensamento assim de que estou rico, eu sou capaz, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de nada. Mas Deus diz aqui: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Gostei muito do testemunho da Kátia nesta manhã, quando ela está aqui compartilhando a sua experiência, do que ela viveu, e através da palavra do Senhor, ela abriu os seus olhos e pôde enxergar, e pôde discernir. Como é maravilhoso quando a gente pode discernir o que está se passando conosco. E quando aqui as Escrituras falam sobre esse alerta, e esse alerta quem deu foi o próprio Senhor, a igreja, no caso aqui especificamente foi a igreja de Laodiceia, mas eu creio que a palavra diz para todos nós que vivemos nesse tempo, como um alerta para nós percebermos quando essa situação, essa condição está no coração do homem. A Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Em outra versão diz, a soberba precede a ruína. Quando alguém está com seu coração muito confiante em si mesmo, está assim, muito seguro
das coisas que está fazendo, mas não consegue discernir e perceber o que está na real condição do seu coração, ela está próxima de uma grande queda. E essa é a razão por que isso é importante. E eu quero primeiro falar com os irmãos sobre os sinais da soberba. Quais são os sinais da soberba? Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que algumas pessoas chegam a dizer: tenho muito trabalho agora, não tenho tempo para ir à igreja. Eu quero mostrar para vocês alguns sinais, algumas coisas que as pessoas às vezes dizem, e isso já é um sinal de que está chegando a soberba e o orgulho. Meu dia está uma correria e não tenho tempo hoje para ler a Bíblia e buscar a Deus. Hoje meu dia está assim, não dá para fazer nada, não deu tempo, ou não está dando tempo para eu ler a Bíblia, buscar a Deus. Outra palavra que a gente ouve de vez em quando: não pude estar na comunhão com os irmãos, mas estou buscando a Deus em casa. A Bíblia fala tanto sobre a importância da comunhão, que é na comunhão dos santos, onde Deus ordena a sua bênção. E algumas pessoas dizem assim: eu não estou com tempo, não pude estar, mas está tudo bem comigo. Outras pessoas chegam até a dizer: estou bem com Deus, isso é o que importa, não preciso de ninguém. Você já ouviu isso? Isso aqui são apenas alguns sinais da soberba. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína, precede a queda. E quando Deus, irmãos, falou isso com a igreja de Laodiceia, como a Miriam hoje de manhã, aqui nesse período de louvor, lembrou aquela situação de os profetas do Velho Testamento, que insistia com a nação de Israel. Deus mostrava para eles a palavra, recomendava, justamente porque não queria ver a destruição deles, não queria que ele fosse obrigado a exercer o juízo e eles viessem a ruir. Diz o texto aqui das Escrituras, repreendo e disciplino aquele que eu amo. É a vontade de Deus, irmãos, trazer para nós algumas coisas para nos preparar, nos alertar. Você pode estar assim pensando: poxa, Deus está me repreendendo, Deus está falando comigo. Deus está nos dando alerta para nós percebermos os sinais. Às vezes nós estamos andando, caminhando com Cristo, fazendo a obra de Deus, e nós não estamos discernindo a nós mesmos. Todo mundo está nos discernindo, mas nós não estamos discernindo a nós mesmos. Por isso ele fala aqui da sua vergonhosa nudez. Você pensa que é rico, mas é um miserável, que precisa da misericórdia de Deus, precisa da graça do Senhor, precisa da ajuda de Deus e precisa da comunhão uns com os outros, porque é nessa comunhão onde Deus nos abençoa, onde nós nos encorajamos uns aos outros. Eu pergunto, assim, é uma pergunta para apenas nós pensarmos sobre isso: quem é que não está passando por dificuldades e lutas nesse tempo presente? E aí às vezes a gente fica pensando assim: mas ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, ninguém está do meu lado para me dar apoio nesta hora. Aí eu pergunto: você está na comunhão dos santos? Você está abrindo seu coração para compartilhar com os outros a sua necessidade também, para orar e buscar junto? Mas a pessoa pensa que é tão autossuficiente, tão capaz, tão preparado: eu não preciso de ninguém, eu estou bem com Deus. Isso são sinais de soberba. Isso são sinais que está breve a vir uma grande queda. Lamentável isso, mas essa é a realidade. E quando alguém não tem tempo para buscar a Deus, quando alguém não tem tempo para ler a palavra, quando alguém diz que mas meu dia é muito cheio de todas as coisas. Você sabia que nós
eu e você dependemos da graça de Deus? Sabia que nós precisamos de direção, de conselho, da sabedoria? Eu não preciso de ninguém, eu estou bem com Deus. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. A sabedoria. Quantas vezes, amados, eu cometi erros porque eu não busquei o conselho, eu não compartilhei, e aí depois de ter feito uma coisa, como se diz, a vaca já foi para o brejo. Aí não tem mais o que fazer, a não ser minimizar os danos. E por esta razão nós precisamos, sim, de uns dos outros. Nós dependemos da comunhão. Nós precisamos estar na comunhão dos santos. Nós precisamos estar reunidos, como é costume de alguns, como diz a palavra. Principalmente quando você observa que os dias são maus, que os dias se intensificam, as lutas, as guerras, as pelejas, o desamor, a falta de comunhão. E isso tudo são sinais dos tempos. E será que você está discernindo a você mesmo? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. Ou como a nossa irmã aqui compartilhou, às vezes a gente olha para a vida dos outros e começamos a acusar. Nós precisamos parar com essa prática, né? Jesus mesmo falou: olha para a trave que está no olho, no seu olho, quando você está se preocupando com, às vezes, uma coisa que está no olho do outro. É importante nós percebermos, é importante estar na luz da presença de Deus, para nós nos enxergarmos, para ter discernimento a respeito de nós mesmos. E eu vejo aqui, pelas Escrituras, amados, como o Senhor diz aqui no texto que lemos, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Essa situação aqui da vergonhosa nudez diz respeito a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e por essa razão devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que tenta enredar o nosso caminho. Uma nuvem de testemunhas que as pessoas observam como é que está a nossa vida. As pessoas estão discernindo, e nós às vezes pensamos que nós estamos todo coberto, que nada está acontecendo com a gente, mas a gente está completamente nu. Assim, está claro para as pessoas, está evidente para algumas pessoas, e você não está se discernindo a você mesmo. E esta é a razão porque nós precisamos buscar da parte de Deus discernimento. Meu pastor Manuel, lá no passado, ele costumava dizer: vai buscar discernimento. Vai buscar discernimento. Discernimento, irmãos, é algo assim que é importantíssimo, principalmente nos dias que nós vivemos. Discernimento a gente chama, nesse tempo presente, na linguagem vulgo popular, simancol. Você conhece? Simancol. A gente tem que ter simancol. A gente precisa ver como é que está a nossa estrutura, como é que está a nossa realidade. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, para que a gente possa ter discernimento, para que a gente possa realmente permitir Deus trabalhar em nossa vida, o que o Senhor dá? Ele dá aqui 3 conselhos para nós. Ele vai e diz assim: vai e compra ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. Se você quer ser rico, se você pensa que está tudo bem na sua vida, que você tem todos os recursos e as condições, procure o ouro refinado. Não é qualquer ouro. Quem aqui já comprou chapeado? Bijuteria chapeada. Tem algumas bijuterias que você usa por alguma semana, fica como? Fica tudo preto, né? Provavelmente isso aí não é um chapeado com ouro bom. Foi um chapeado, um ourozinho qualquer. Foi dado um banho de dourado, né?
Mas a Bíblia fala aqui, o Senhor fala assim, vai e compra ouro refinado, onde? No fogo. É um ouro apurado. Isso significa que não é qualquer coisa. Nós precisamos saber que há muito alimento sendo oferecido para as pessoas, para os servos de Deus, para as pessoas que estão interessadas em Deus, e tem aos montes. Está aí, se você abre a internet, você vai ver lá assim, muita coisa que está sendo oferecida. Mas a gente precisa procurar o ouro refinado. O ouro refinado é aquele que passa pela prova, passa pela tribulação do fogo e permanece. Diz aqui as Escrituras, no Salmo 18, no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra de Deus, irmãos, ela é provada, ela testifica no nosso coração. A palavra de Deus, quando nós assim, tomamos posse dela, ela se cumpre na nossa vida. Ela realiza aquilo que é a vontade de Deus. Ela não falha, ela é verdadeira. E feliz é aquele que se apega à palavra. Hoje, dando testemunho da nossa irmã, que não tem assim muito tempo de convertido, mas tem tido experiência na palavra. Deus fala através da palavra. Não é a igreja que muda, não é o pastor que muda as pessoas, é Jesus e a ação da palavra na nossa vida. Por essa razão, como é que nós vamos dizer, não tenho tempo? Qual é a palavra que nós lemos, que meditamos hoje? Não fiz. Eu tenho falado muito isso com os meus irmãos lá no nosso pequeno grupo. Tenho insistido nisso e não vou me cansar de insistir. Qual foi a palavra, qual foi a mensagem que no decorrer dessa semana Deus falou ao seu coração? E eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, que não tenho vergonha e não tenho medo de dizer, aqueles que não recebem a palavra vão perecer, vão ser trilhados pelas coisas do mundo, vai ser esmagado por esse mundo, porque a palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela faz diferença na nossa vida, ela é ouro provado no fogo. E se alguém quer ser rico mesmo, se encha com a palavra do Senhor, busque a comunhão com Deus. Isso é uma vida provada no fogo, uma vida que está se buscando alimento verdadeiro. Diz aqui o texto também lá nos evangelhos, que a palavra, ela é um tesouro. Sabe aquela parábola que Jesus contou? O reino dos céus é como um tesouro que alguém foi e, tendo achado, escondeu no campo. É como uma dracma preciosa, é como uma pérola de grande valor, que quando alguém acha, esconde ela, cuida com muito cuidado, com muito zelo. Diz aqui, fazei prova de mim, diz o Senhor, lá em Malaquias. Veja, quando nós falamos aqui no período do ofertório, no período que nós estamos dedicando a Deus as nossas contribuições, o Senhor é tão fiel, tão poderoso, ele fala assim, provai e vede que eu sou bom, e eu faço prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vocês bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Está lá em Malaquias 3:10, o Senhor nos autoriza a fazer prova dele. Eu tenho o esposo de uma prima minha, uma vez compartilhou isso comigo. Ele não é uma pessoa assim que estava buscando a Deus, é uma pessoa que não queria saber de comunhão com o Senhor. E eu estava fazendo uma visita na casa deles e ele falou assim comigo, quando ele soube, né, que eu sou pastor, e eu estava sentado à mesa com minha prima, nós estávamos lanchando, ele foi e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, pastor, deixa eu falar uma coisa. Algum tempo atrás, eu fui convidado para ir na igreja, e eu sempre estava dando desculpas, né, não queria ir, porque toda vez que eu ia, falava-se de dinheiro.
falava-se de oferta, de dar isso, de dar aquilo e tal, e eu não tolero esse tipo de coisa. Até que um dia chegou um amigo meu falou assim: olha, hoje à noite nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, quero convidar você para estar lá. Quem vai estar lá é até um pastor muito famoso dentro da denominação batista, e eu acho que era o pastor Fanini. Pastor Fanini ia estar trazendo uma palavra de aniversário da igreja, a igreja vai estar cheia, nós vamos estar em festa. Aí ele falou essa mesma coisa: eu não gosto, porque todo mundo fala, não, mas pastor Fanini nunca toca nesse tipo de assunto, a mensagem de aniversário da igreja, você acha que vai falar sobre o assunto? Aí chegou lá, aí eu falei, tá bom. Quando chegou lá, a mensagem do pastor Fanini era sobre Malaquias 3:10. E aí ele ficou, quando ele começou a ouvir aquele negócio, e o pastor chegava e dizia para ele assim: olha, você que procura, tem seus negócios, tem suas empresas, tem isso, tem aquilo, e você não quer saber de honrar a Deus com o dízimo, eu aqui faço um desafio para você. Entregue o dízimo daquilo que Deus tem te dado, e você vai ver o quanto Deus vai abrir as portas para você, porque está escrito aqui na palavra: eu vos darei bênção tal que dela vos advir a maior abastança. Aí aquilo, ele foi para casa, ao mesmo tempo que indignado com aquela situação de ter novamente tocado aquele assunto que não era o assunto que ele gostaria de tocar. Ele foi para casa, mas ele falou assim: olha, tá aí, né? O pastor falou que eu posso fazer uma prova, né? Aí ele pegou e começou a dar o dízimo. Olha, esse marido da minha prima lá, ele trabalhava numa loja num lugar de concessionário para vender automóveis e tudo mais. Ele falou assim que as portas começaram a se abrir para ele, que começou a ter vendas assim de maneira extraordinária. Ele depois foi negociar um pequeno pedaço de terra lá, que ele queria comprar um pequeno pedaço de terra, comprou um pedaço de terra lá, ele começou a fazer criação na terra, a terra começou a progredir. Resultado da história, Deus, ele falou assim para mim, lá na mesa, e ele falou assim com os olhos lacrimejando, ele falou assim: tudo que eu tenho, o estudo que eu tenho dado para minhas filhas, os bens que eu tenho, a fazenda que eu tenho, os carros que eu tenho, tudo Deus me deu porque eu fiz prova dele, e isso eu não posso negar. Então Deus abençoou ele de uma maneira tal que ele ficou assim admirado. Irmãos, nós precisamos comprar o ouro refinado no fogo, a palavra provada. E a palavra de Deus, ela é tesouro para a nossa vida. Se você crer, Deus vai fazer maravilhas no seu coração. Se você se apossar dessa palavra, se você cavar como um tesouro precioso. Quantas vezes você está desorientado, sem saber o que vai fazer? Já experimentou ler a palavra? Você já experimentou? Mas eu não sei, eu não tenho costume. Experimenta, começa lá, lê um salmo, lê um provérbio. O provérbio está rico de sabedoria, e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver Deus falando contigo, e você vai receber o conselho do Senhor, porque Ele é palavra provada no fogo, refinada. E aí Deus fala assim: então você vai ser rico da minha graça, rico daquilo que você pensava que é e não é. Ele diz também: compra roupas brancas para vestir essa sua vergonhosa nudez. Roupas brancas, quando a Bíblia fala, né, roupas brancas representa santidade. Roupas brancas representam a santidade. As vestes de santidade são vestes translúcidas. O que quer dizer isso? Você já reparou que uma vez eu ouvi alguém falando sobre o vestido de noiva, né? O vestido de noiva, normalmente os vestidos de noiva são de que cor?
branco. Mas imagina se a noiva entra com o vestido todo branco e lá no rodapé do véu, da grinalda dela, está sujo de barro. O que acontece? Chama atenção. Todo mundo vai olhar para a noiva e vai ver. Olha lá no vestido dela, o vestido todo branquinho, mas tem uma mancha lá. O branco, ele evidencia tudo, ele mostra, ele coloca de maneira transparente. Veja aqui comigo, a palavra de Deus diz aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vestes brancas representa uma roupa translúcida, uma santidade. Quando a Bíblia fala de santidade, santidade quer dizer vida consagrada para Deus, uma vida que está sendo separada para o Senhor, que está buscando fazer a vontade de Deus, uma vida dedicada ao Senhor, e uma vida como a nossa irmã aqui hoje colocou. Isso é um exemplo, é vida transparente. A Bíblia fala nessa mesma carta aqui de João, se você for ler o contexto, aquele que diz que não peca é um mentiroso, e faz Deus um mentiroso, porque todos pecaram. Mas aqui, como diz, se porém andarmos na luz é ser transparente. Nossa irmã que hoje abriu seu coração e falou, eu pensei nisso, mas eu depois fui atinar com os meus pensamentos, e pela palavra eu vi que não está correto. Então ela está aqui abrindo o jogo, e nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração, viver de uma maneira transparente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e Ele traz cura para a nossa alma. E se nós andarmos dessa forma, sem tapar, as coisas, botando debaixo do tapete, como às vezes a gente costuma fazer, sem procurar viver uma vida de duplicidade, viver uma condição no lugar de um jeito, no outro lugar de outra maneira. Nós somos o que somos em qualquer lugar onde nós estivermos. Eu sou aqui na igreja, o que eu devo ser em casa, o que eu devo ser no trabalho, o que eu devo ser em qualquer outro lugar. A nossa vida precisa ser uma vida transparente na presença do Senhor. Mas mais do que isso, uma vida consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Não é ser grosso em casa e ser grosso aqui na igreja. Aí eu vivo aqui na igreja porque eu sou em casa, ou eu vivo em casa porque eu sou aqui na igreja. Aí também deve ficar grosseria, mas é uma vida dedicada a Deus. Os irmãos estão entendendo? Uma vida que se coloca para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia fala lá na Epístola de Pedro, que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, separado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós fazemos parte desse sacerdócio real. E ele finalmente diz: compra colírio para ungir os seus olhos, para que vejam. Nós precisamos, irmãos, entender que quando nossa vista está embaçada, nós discernimos mal. E se nós discernimos mal, nós vivemos no engano. Se nós não tivermos com os nossos olhos percebendo a verdade, nós podemos viver enganosamente. E o Senhor não quer que a gente viva no engano. Ainda há pouco nós passamos numa igreja aqui perto, bem aqui na Avenida Jeremias Dantas, vocês conhecem, a igreja estava lotada. E eu fico feliz porque tem pessoas buscando a Deus, pessoas que estão buscando realmente a Deus. Mas quantas pessoas estão ali pensando que estando na igreja, está com a vida toda correta, está com a vida justificada diante de Deus, apesar de viver no erro?
E quantas vezes nós aqui nos reunimos pensando, eu estou lá na igreja, eu estou sendo fiel, mas a vida está toda desconcertada e errada. Isso é viver no engano, pensando que por estar indo na igreja, pensando que por ser batizado, pensando que por causa de uma coisa, por causa de outra, está tudo correto diante de Deus. Deus olha para o nosso coração. E quando a gente pede para que, quando Deus fala, eu aconselho a você ter colírio para os olhos. Colírio é para desembaçar a nossa vista. Como nosso irmão falou aqui, leu hoje um trecho das Escrituras, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Porque os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Mas se eles forem maus, se nós olharmos as coisas e olharmos com um lado maldoso, um lado ruim, nosso corpo, a nossa vida, o nosso interior vai ser de trevas e não de luz. E o Senhor deseja que a gente tenha, sim, um coração, uns olhos abertos para um coração puro. Lá no texto, em Lucas, no capítulo 6, Jesus falou sobre os fariseus. Ele estava fazendo menção aos fariseus quando ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte: propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Como é que pode uma pessoa que não enxerga direito guiar uma outra pessoa que não está enxergando direito também? Não vão cair as duas no buraco? O que está querendo dizer, em outras palavras, que aqueles homens que eram falando sobre os fariseus, se você for lá em Mateus 14, fala por que o Senhor chamava os fariseus e aquelas pessoas que viviam na religiosidade como guias cegos, porque eles estavam muito observando os preceitos da lei e das suas tradições e deixando de cumprir o que realmente a palavra de Deus estava dizendo que era para fazer. Então eles eram considerados cegos. Ora, o que quer dizer isso? É a pessoa que não está conseguindo perceber, que não está conseguindo ver. E nós, irmãos, podemos ver, podemos enxergar tudo à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor. Deus deseja abrir, sim, o nosso entendimento através da palavra. Esta é a razão pelo qual eu volto a insistir do valor que tem a palavra de Deus para a nossa vida. O valor que tem as Escrituras. Meditar na palavra. Faça isso, faça prova disso. Procure cada dia pelo menos um versículo das Escrituras. Leia um versículo, ouça um versículo. Se você não tem condição, não tem, às vezes tem dificuldade para ler, ouça um versículo da palavra, medita nele de dia. Essa foi a condição foi a situação que Deus falou com Josué, para ele se dar bem. Tenham cuidado de meditar em toda a lei do meu servo Moisés, que deu para você. Medita nela de dia e de noite, e você então fará prosperar o seu caminho, e tudo que você pegar para fazer vai ser bem sucedido. Faça prova disso, irmãos. Não porque eu estou dizendo, não, que a palavra de Deus diz aqui para nós, ela é fiel, ela é palavra aprovada no fogo, e eu creio que Deus vai trabalhar isso na nossa vida. Então, olha só os sinais de soberba. Não preciso, estou bem com Deus, não preciso de ninguém. Nós precisamos uns dos outros. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão a quem ele vê? E Deus que ele não vê, ele está dizendo que ama. E como é que é esse negócio se ele não ama o seu irmão que ele pode ver? É mentiroso. Está enganando a si mesmo. Que nem aquele jovem, né, que chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele fala assim: observe a minha palavra, os mandamentos do Senhor. Ah, Senhor, mas isso eu tenho observado tudo desde a minha mocidade, eu guardo todos os teus mandamentos. Então faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Porque ele era um homem muito rico, um jovem muito rico.
E ele estava apegado àquelas coisas. Ora, se ele era um cumpridor da palavra, qual é o mandamento que resume toda a lei? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Então ele não era capaz de amar o seu próximo, pegar seus bens, sua riqueza e distribuir para os necessitados. Então como é que ele vai dizer que ele cumpriu os mandamentos desde a sua mocidade? Isso é hipocrisia, sabia? Isso é hipocrisia. E tem muita gente que não consegue ver, não consegue enxergar como é que está vivendo. Sinais de soberba. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Não tenho tempo para Deus, estou ocupado demais. Precisamos do Senhor, irmãos, e dependemos da graça do Senhor. E por que Deus fala isso para a igreja de Laodiceia? Por que Deus fala isso conosco? Nós vivemos um tempo que está muito complicado, né? A gente vive uma situação, vive em situações que, como eu disse ainda há pouco, não há alguém aqui que eu possa dizer qual é a família, a casa que não está enfrentando dificuldades. Muitas dificuldades por todos os lados. Nós vemos aqui hoje, graças a Deus, pelo menos 3 famílias que estavam aí passando por 2 semanas não podendo estar na igreja por causa da Covid. Tem outras situações que não é só por causa da Covid, é outros tipos de problema. Nossa irmã está com um processo de cirurgia para realizar, nós estamos orando, intercedendo para que Deus abra as portas para poder fazer. Sai uma oportunidade, mas por outro fecha a porta por outro lado. E aí tem as situações financeiras, algumas pessoas que têm poucos recursos, e vêm as provas, vêm as dificuldades, e tem tantas outras situações que, se fôssemos aqui falar, né, tem muitos problemas. Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos uns com os outros, nós estamos contando com a graça do Senhor. E por isso nós não podemos dizer, está tudo bem comigo, eu não preciso de ninguém. Ou está tudo bem comigo, eu estou buscando a Deus em casa, não tenho tempo para poder ir na igreja. Quando a Bíblia fala que essa comunhão com a igreja é importante, e nós temos que parar de dar desculpas e dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu sei que eu dependo da tua graça, e assim nós vamos prosseguindo com Deus, porque diz o Senhor aqui na sua palavra: eu repreendo e disciplino aquele que ama. Deus, quando deu esse alerta para a igreja, foi no mesmo sentido que quando ele levantou os profetas lá para falar com Israel. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, que alguém seja engolido pelas dificuldades, pelas tribulações desse tempo presente. Pelo contrário, Deus quer trazer para nós livramento. Deus não tem prazer em ver os seus filhos passando pelas situações complicadas, ou sofrendo as ameaças do inimigo, mas diz a palavra: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vocês. E ele fugirá de vocês. Diz lá no verso 21 e 22 de Apocalipse 3, né, que lemos: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, ao vencedor, o Senhor vai dar o direito de sentar no trono com ele. E você, está reinando junto com Jesus? Você quer reinar junto com Jesus? Quer viver uma vida vitoriosa na presença do Senhor? Então pede ao Senhor que você possa ter os seus olhos abertos, você possa estar discernindo, e de ninguém ser discernido. A Bíblia fala, Paulo falou aos Coríntios, né? O espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Isto é, ele está se percebendo, ele sabe o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser colocado diante do Senhor, e está desfrutando do melhor do Senhor. E Deus quer fazer isso na nossa vida.
Deus, eu tenho certeza, como nossa irmã testemunhou, está fazendo isso na nossa vida. E se nós tivermos os nossos corações assim abertos, preparados, a gente vai ver o melhor de Deus. Nós vamos estar reinando com Ele, como está escrito, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Paulo, ele não cansava de dizer isso. Aonde está a morte do seu aguilhão? Aonde está o inferno, a sua vitória? O Senhor é quem nos dá a vitória em todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Agora só precisamos estar com os nossos olhos abertos. Se nós percebemos qualquer sinal de soberba, nós ou aquele nosso irmão que está do nosso lado, aquele nosso irmão que está lá na sua casa, aquele companheiro, aquele filho, aquela esposa, aquele esposo que não está observando essas coisas, pensa, olha, vamos estar atentos às Escrituras, vamos estar observando, porque Deus tem o melhor para nós. E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer o melhor pela sua igreja, porque é Deus que nos fortalece. Não vamos pensar que tudo está assim, oculto aos olhos do Senhor, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E nós vivemos num tempo que, mais do que em qualquer outro tempo, nós dependemos da graça do Senhor. E eu sei que você é vitorioso. Compartilhe essa experiência que você está tendo, o que o Senhor está mostrando para você. Fale, converse com aquela pessoa que você ama, porque aquele que ama verdadeiramente tem cuidado do outro e ajuda. Por isso o Senhor vai nos fazer sentar na sua região celeste, no trono com Ele, porque nós estamos dando ouvido ao que Deus tem dado a nós. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Amado Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Pai amoroso, que tem zelo, cuidado pelas nossas vidas. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, para que possamos contemplar a Tua face. Não deixa, Senhor, que os nossos olhos se embastem com as coisas desta vida, e nós não venhamos a perceber as coisas que estão se passando conosco mesmo, Pai. Por isso, nos dá discernimento, abre a nossa mente, dá-nos fome e sede da Tua palavra, um coração, Senhor, voltado para buscar a Tua face. Crie em nós, sim, esse coração, um coração que busca o Senhor, que se ampara na Tua presença, porque na Tua presença há plenitude de alegria. Nós Te agradecemos porque o Senhor é fiel e poderoso. Ó Deus, nós Te agradecemos por esta oportunidade nesta manhã, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada família que está aqui ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha quebrar os grilhões, cortar os laços, que o Senhor venha revelar o propósito, Deus, dos nossos corações, e assim o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. E nos ajuda, Deus, com a Tua graça, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de provas, tempos de luta, mas tempos também que nós vemos a boa mão do Senhor estendida sobre nós. Que a graça do Senhor seja sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.